Avó descobre segredo chocante. Pai é assassino do neto e abusador da mãe. Revelações de vingança. Na pequena cidade de Esperança, onde os sinos da igreja soam a cada hora e o cheiro de pão fresco invade as ruas, uma tragédia abala a tranquilidade da comunidade. Dona Elvira, uma avó carinhosa e respeitada, entra em colapso após a morte súbita de seu neto, Léo, um menino de apenas 10 anos. As lágrimas de Elvira não eram apenas de dor. Era como se uma tempestade tivesse se instalado em seu peito. Ela não conseguia entender como isso pôde acontecer, e a resposta que surgiria em sua vida mudaria tudo. Entre suspiros e memórias do menino que corria pelo quintal, Dona Elvira começa a fazer perguntas. O que terá acontecido naquela noite fatídica? Os boatos na cidade sussurram que o pai de Léo, Marcos, sempre teve um jeito estranho, quase sombrio. Mas até então, ninguém desconfiava do que se escondia atrás do seu sorriso cordial. Agora, o rosto de Marcos se torna uma máscara de indiferença, enquanto Elvira descobre algo aterrador. Ele é responsável pela morte do menino. Não uma tragédia acidental, mas um crime hediondo que ela jamais poderia imaginar. Os recuerdos de Clara, a mãe do garoto, vêm à tona como fantasmas incontroláveis. Cada lágrima, cada grito abafado dela ecoava na mente de Elvira, que se recorda de quanto a filha parecia sempre sob pressão. As marcas de suas lágrimas, agora, são mais que um passado triste. São a evidência de abuso, de ciclos de violência que estavam presentes na família durante anos. Marcos, o filho amado, tornou-se um monstro. Dona Elvira sente um nó na garganta, uma vontade de gritar e expor toda a verdade, mas o medo a paralisa. Como pode ter deixado isso acontecer? Como não viu os sinais? Agora, a avó se vê em um dilema horrível: proteger o filho e a família ou buscar justiça pelo neto. O conceito de lealdade está se desintegrando tão rapidamente quanto sua sanidade. As memórias de Léo, com seu sorriso sincero, não permitem que Dona Elvira descanse. Com um coração pesado, ela decide que não pode mais ficar em silêncio, que a verdade precisa ser exposta, que a vida de Marcos como pai e marido deve ser reavaliada à luz dos horrores que ele cometeu. O ar na casa de Dona Elvira se torna denso. Ela se prepara para confrontar Marcos, sabendo que essa batalha não será apenas física, mas um embate moral. Ao olhar para sua casa, as paredes parecem ter ouvidos e os objetos olhos. Cada retrato no corredor agora tem um peso diferente. O que ela irá descobrir pode não apenas destruir a família, mas também trazer à tona segredos que alguns prefeririam deixar enterrados. A consciência dela é um campo de batalha, e Clara será parte disso. O que restará de sua relação se o horror se materializar na forma do próprio filho? Ela respira fundo, enquanto o peso das decisões a sufoca. Um grito fugaz ecoa em sua mente: justiça ou perdão? E sem saber ao certo o que o futuro lhe reservará, Dona Elvira se prepara para um confronto que testará todo o seu ser. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Dona Elvira estava paralisada. A respiração falhava, enquanto ela confrontava a decisão que mudaria sua vida. O coração batia forte, como se quisesse escapar do peito. Ela sabia que precisava ir até Marcos, mas algo a impedia. Um frio na espinha, como se a casa estivesse viva, testemunhando sua luta interna. Ela respirou fundo e se dirigiu para a sala. Cada passo parecia arrastar uma história inteira de dor, segredos e lembranças que a cercavam. Ao abrir a porta, foi recebida por um silêncio cortante. Era como se o próprio ar estivesse pesado pela tensão. O tempo parecia parado. E então, um barulho. Uma batida forte na porta. Dona Elvira congelou. O que poderia ser? O coração disparou. Ela hesitou, mas a curiosidade a empurrou para a entrada. Ao abrir a porta, se depara com Clara, sua filha. No entanto, o que sua visão captou a deixou em choque. Clara estava pálida, com os olhos arregalados, e segurava um envelope amarelado. Mãe, você precisa ver isso. O desespero na voz de Clara ressoou como um grito ensurdecedor em meio ao silêncio da casa. Rapidamente, Dona Elvira puxou a filha para dentro. O medo abraçava as duas, e a verdade se fazia palpável no ar. Clara entregou o envelope. Encontrei isso na casa de um amigo. Eu não sabia como contar. Eu só precisava que você visse. As mãos de Dona Elvira tremiam ao abrir o envelope. O que ela descobriu a fez sentir que o chão sumia debaixo de seus pés. Dentro do envelope havia fotos e uma carta, e as imagens faziam seu coração afundar. Nelas estavam Marcos com Léo, mas não era apenas isso. Havia fotos de Clara quando era mais jovem, com marcas que não poderiam ser ignoradas. Na carta, um testemunho aterrador de uma pessoa que escrevia sobre os abusos que ocorriam ali, mas não apenas de Clara, e sim de outra mulher. Marcos, ele não está sozinho, murmurou Dona Elvira, uma nova revelação enredando-se aos seus pensamentos. Mas quem seria essa mulher? E o que mais ele esconderia? As perguntas se acumulavam, como uma tempestade prestes a desabar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, enquanto ela tentava explicar. Eu só queria saber a verdade. E agora, mãe, ele pode ter feito isso com Léo. E com outras pessoas também. O choque dominou Dona Elvira, como um tsunami engolindo tudo. A dor do luto era uma sombra pesada, mas agora se misturava a algo muito mais sombrio. Ela olhou para Clara, agora se sentindo perdida. Como nós não vimos isso? O quê? Estava errado com nossa família? Um temor novo estava se formando, um ressentimento, e o desejo de proteger a filha se encontrando com a necessidade de expor Marcos. Mas e se ele estivesse arrastando outras vítimas consigo? Um barulho repentino interrompeu o silêncio. Era a porta batendo com força, e Dona Elvira virou-se rapidamente. Marcos estava ali, com um brilho ameaçador nos olhos. A tensão se solidificou no ar, como se a casa estivesse prestes a explodir. O que vocês duas estão fazendo? Ele perguntou, a frieza em sua voz fazendo ecoar a sensação de que o verdadeiro monstro estava prestes a se revelar. Dona Elvira sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. A batalha havia começado, mas a linha entre o amor e o horror nunca esteve tão tênue. O que estavam prestes a enfrentar poderia não apenas destruir a família, mas também expor segredos que estavam enterrados há muito tempo. A dúvida agora pairava no ar. Até onde ela iria para proteger alguém que poderia ser um monstro? E a resposta viria do próprio agente do terro, que estava agora a apenas alguns passos de distância. Dona Elvira congelou, parada na sala, enquanto o olhar de Marcos penetrava nela como uma lâmina afiada. Ele estava ali, imponente,
com aquele sorriso que antes era acolhedor, mas agora parecia uma máscara de indiferença. A tensão era palpável, como se o ar estivesse prestes a se romper em 1000 pedaços. Ela sentiu o coração acelerar, lutando contra a onda de sentimentos que a inundava. Clara puxou a mãe para mais perto. A expressão dela era de pura apreensão, perguntando-se o que estamos fazendo. Dona Elvira tentou manter a voz firme, mas as palavras saíram trêmulas. Nós estávamos tendo uma conversa importante. Marcos arqueou uma sobrancelha. A expressão dele era um misto de raiva e desprezo. Vocês não têm nada a discutir sem mim. Ele entrou fechando a porta com força, e Dona Elvira teve a impressão de que a casa toda estremecia. Marcos, eu preciso falar com você, começou Clara, mas as palavras ficaram presas na garganta. A tensão subia como um combustível, inflando os ânimos. O olhar de Marcos parecia querer incinerar as duas. Falar sobre o quê? Sobre mentiras? Sobre segredos? Ou você vai me tirar do caminho também? O sarcasmo estava ali, latente. Dona Elvira trocou um olhar com a filha, e as palavras da carta ecoaram em sua mente. A verdade estava ali, na ponta da língua, mas o medo a paralisava. Eu não sou mais a sua vítima, Marcos. Clara se libertou da pressão e falou com um misto de coragem e desespero. E eu sei o que você fez. As palavras ecoaram na sala como um trovão, e por um momento o silêncio em volta parecia ensurdecedor. Marcos riu, mas era um riso vazio, sem nenhuma alegria. Você ainda pensa que pode me enfrentar? Como você se atreve? Ele deu um passo à frente, mas teve que parar quando Dona Elvira se posicionou entre os dois, num gesto de proteção instintivo. Chega, eu não vou deixar você ameaçar minha filha. O desespero pela segurança de Clara se transformou em raiva. Naquele momento, um lampejo de coragem acendeu dentro dela. Vamos expor você, Marcos. Você precisa pagar pelo que fez. Não só ao Léo, mas a todas as suas vítimas. Mas antes que alguém pudesse reagir, Marcos fez um movimento rápido. Num instante, ele estava segurando o envelope que Clara trouxera, o conteúdo exposto. Olhando as fotos, um brilho de pânico atravessou seu rosto, mas foi breve. Depois, ele jogou o envelope contra a parede com uma força descomunal. As fotos se espalharam pelo chão, como memórias quebradas. Essas são mentiras. Os olhos dele queimavam de fúria. Vocês não têm ideia do que estão falando. Um barulho estrondoso ecoou do porão da casa, como se algo tivesse caído, agitando a estrutura de madeira. Todos se viraram, perplexos. Que barulho era aquele? Uma sombra de inquietação passou pelo rosto de Dona Elvira. Marcos, ela começou, mas foi interrompida. No mesmo instante, a porta do porão se abriu com um rangido ensurdecedor. Uma figura familiar surgia das sombras. A expressão de quem trazia segredos enterrados fazia o sangue de Dona Elvira gelar nas veias. É hora de encerrar com isso. Uma voz conhecida, mas que trazia uma sensação de traição, emergiu. Era Clara, a filha que ela pensava conhecer, e ao mesmo tempo o oposto de tudo que a sonhara para a menina. Você não é o homem que todos acreditam. Eu sei a verdade sobre você e estou pronta para revelar tudo. Dona Elvira sentiu uma mistura de horror e confusão. A imagem da filha mudava diante dela. O que mais Clara escondia? Como ela se tornara uma parte do jogo sombrio, que mexia com suas vidas. A batalha que se desenrolava não era apenas entre mãe e filho, mas agora se tornava algo muito maior, envolvendo segredos que pareciam dançar em torno deles como fantasmas. E lá estava Marcos,
com um olhar que misturava fúria e desespero, enquanto Dona Elvira tentava processar tudo. O que estava prestes a se revelar podia destruir não apenas a estrutura familiar que conheciam, mas também suas próprias percepções de amor, proteção e verdade. As perguntas se acumulavam, e o que quer que estivesse escondido no porão agora parecia mais ameaçador do que nunca. O que mais poderiam ter perdido? A casa parecia uma armadilha, e seu interior agora carregava riscos que poderiam criar cicatrizes profundas. As sombras dançavam, e enquanto o som ecoava, a única certeza era de que tudo iria mudar de uma vez, irrevogavelmente. Dona Elvira congelou, parada na sala, enquanto o olhar de Marcos penetrava nela como uma lâmina afiada. Ele estava ali, imponente, com um sorriso que dantes era acolhedor, mas agora parecia uma máscara de indiferença. A tensão era palpável, como se o ar estivesse prestes a se romper em 1000 pedaços. Ela sentiu o coração acelerar, lutando contra a onda de sentimentos que a inundava. Clara puxou a mãe para mais perto. A expressão dela era de pura apreensão. Perguntando-se o que estamos fazendo? Dona Elvira tentou manter a voz firme, mas as palavras saíram trêmulas. Nós estávamos tendo uma conversa importante. Marcos arqueou uma sobrancelha. A expressão dele era um misto de raiva e desprezo. Vocês não têm nada a discutir sem mim. Ele entrou, fechando a porta com força. Dona Elvira teve a impressão de que a casa toda estremecia. Marcos, eu preciso falar com você, começou Clara, mas as palavras ficaram presas na garganta. A tensão subia como um combustível, inflando os ânimos. O olhar de Marcos parecia querer incinerar as duas. Falar sobre o quê? Sobre mentiras? Sobre segredos? Ou você vai me tirar do caminho também? O sarcasmo estava ali, latente. Dona Elvira trocou um olhar com a filha, e as palavras da carta ecoaram em sua mente. A verdade estava ali, na ponta da língua, mas o medo a paralisava. Eu não sou mais a sua vítima, Marcos. Clara se libertou da pressão e falou com um misto de coragem e desespero. E eu sei o que você fez. As palavras ecoaram na sala como um trovão, e por um momento o silêncio em volta parecia ensurdecedor. Marcos riu, mas era um riso vazio, sem nenhuma alegria. Você ainda pensa que pode me enfrentar? Como você se atreve? Ele deu um passo à frente, mas teve que parar quando Dona Elvira se posicionou entre os dois, num gesto de proteção instintivo. Chega! Eu não vou deixar você ameaçar minha filha. O desespero pela segurança de Clara se transformou em raiva. Naquele momento, um lampejo de coragem acendeu dentro dela. Vamos expor você, Marcos. Você precisa pagar pelo que fez, não só ao Léo, mas a todas as suas vítimas. Mas, antes que alguém pudesse reagir, Marcos fez um movimento rápido. Num instante, ele estava segurando o envelope que Clara trouxera, o conteúdo. Exposto. Olhando as fotos, um brilho de pânico atravessou seu rosto, mas foi breve. Depois, ele jogou o envelope contra a parede com uma força descomunal. As fotos se espalharam pelo chão, como memórias quebradas. Essas são mentiras. Os olhos dele queimavam de fúria. Vocês não têm ideia do que estão falando. Um barulho estrondoso ecoou do porão da casa, como se algo tivesse caído, agitando a estrutura de madeira. Todos se viraram, perplexos. Que barulho era aquele? A sombra de inquietação passou pelo rosto de Dona Elvira. Marcos. Ela começou, mas foi interrompida. No mesmo instante, a porta do porão se abriu com um rangido ensurdecedor. Uma figura familiar surgia das sombras, a expressão de quem trazia segredos enterrados, fazendo o sangue de Dona Elvira gelar nas veias. É hora de...
Encerrar com isso. Uma voz conhecida, mas que trazia uma sensação de traição, emergiu. Era Ana, a esposa de Marcos. Dona Elvira mal podia acreditar no que via, mas estava diferente. O olhar dela era gélido, e suas roupas estavam sujas, como se tivesse acabado de sair de uma batalha. Como você, o que faz aqui? Clara sussurrou, a surpresa estampada no rosto dela. Ana caminhou com firmeza. Eu sei tudo. Vocês não têm ideia do que está prestes a ser revelado. Os olhos de Marcos se arregalaram em choque. Você não deveria estar aqui, ele gritou, agora com evidente desespero. Mas Ana ignorou a reação. Coração acelerar. O que Ana sabia? Você é a próxima, Clara. Afinal, você é a única que pode encarar a verdade sobre seu pai. A afirmação cortou o ar como uma faca, e o choque tomou conta da sala. Dona Elvira sentiu o chão sumir sob seus pés. O que Ana queria dizer com aquilo? A tensão subiu mais um degrau, como se eles estivessem prestes a explodir. O que você está dizendo? Clara gritou, a voz embargada. Marcos não é o monstro que você pensa que é. Ana lançou a bomba. Na verdade, ele me protegeu por anos. E você, Clara, não tem noção do que ele fez por você. Todas as vítimas, todos os segredos, tudo estava longe dos seus olhos, e você só viu o que queria ver. A atmosfera mudava, como se uma tempestade tivesse prestes a desabar. Dona Elvira se sentiu perdida, enquanto o verdadeiro sentido das palavras de Ana começava a chegar. Que segredos ela estava escondendo? O que mais poderia estar enterrado nesse porão que parecia agora mais uma prisão do passado? Uma onda de revelações e reviravoltas a esperava. E naquele instante, Dona Elvira sabia que a batalha não era apenas por justiça, mas por algo muito mais profundo e devastador. O confronto final estava longe de ser o que ela esperava. A casa agora se tornava um labirinto de mentiras, e a verdade estava prestes a sair das sombras. Mas a que custo? Dona Elvira sentiu um frio na barriga. As palavras de Ana ecoavam, gélidas como uma lâmina. O que você está dizendo? Sua voz mal saiu. Como assim que ele me protegeu? Ana sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso cortante, como um gato prestes a devorar um pássaro. Você acha que sabe tudo sobre Marcos? Ele tem seus segredos. E você, minha querida, está prestes a descobrir o que realmente aconteceu naquela casa. O ar ficou pesado. Marcos, visivelmente nervoso, olhou para Ana, depois para as duas mulheres, como se estivesse encurralado. Chega! Isso é uma loucura! Sua voz estava carregada de raiva, mas Dona Elvira percebeu que havia algo mais. Medo. Uma loucura? Clara repetiu, os olhos arregalados. Você está dizendo que me manteve no escuro por causa dele? A incredulidade na sua voz era palpável. A sala parecia girar, e Dona Elvira teve que se apoiar na mesa, para não perder o equilíbrio. Marcos fez o que pôde para me proteger. Sua vida pode parecer um pesadelo, mas ele me salvou de algo muito pior. Ana olhou fundo nos olhos de Clara, e o silêncio que se seguiu parecia um abismo. Dona Elvira não conseguia processar. Proteger? De que, Ana? Os nervos dela estavam à flor da pele. O que mais poderia ser revelado? E então, num ímpeto, ela se virou para Marcos. O que você escondeu? O que mais está aí embaixo nessa casa? Não faça isso, Elvira. Ele desviou o olhar, tentando manter a calma, mas falhando miseravelmente. Você não sabe do que está falando. Quantas vidas você destruiu? Clara disparou, a voz firme, mas tremendo. Quantas mulheres sofreram por sua causa? A tensão era uma corda prestes.
a se romper. E então, um barulho ensurdecedor veio do porão novamente. Desta vez, a força fez as paredes tremerem. Todos se viraram com medo, e Dona Elvira sentiu o pânico se espalhar pelo corpo. O que estava lá embaixo? Sem pensar, Clara caminhou em direção à porta do porão. Eu vou ver, eu preciso saber. O brilho de determinação nos olhos dela era ao mesmo tempo inspirador e aterrador. Dona Elvira tentou segurar a filha, mas Clara já estava perto da escada. Espere! Marcos gritou, mas já era tarde. Clara empurrou a porta. O rangido foi como um grito de socorro da casa, e a luz escassa revelava uma escada longa e escura. A tensão crescia, seus corações batendo como tambores. Dona Elvira trocou olhares com Ana, e tudo parecia estar prestes a colidir. Não, Clara! Gritou, mas a filha já havia desaparecido na escuridão. Um grito cortou o ar, um eco de horror. Mãe, vem aqui! Rápido! Marcos se lançou em direção à escada. Ana hesitou, e Dona Elvira sentiu um gosto amargo de medo e raiva. O que você escondeu, Marcos? Mas antes que ele pudesse responder, uma sombra surgiu no fundo do porão. Era Clara, segurando um objeto reluzente nas mãos. Eu encontrei. Olhe! A luz fraca revelou uma caixa cheia de fotos, cartas e algo mais. Dona Elvira se aproximou, coração disparando. Dentro da caixa, fotos familiares, mas também fotos de estranhas. E no fundo, uma carta. A letra era familiar, uma confissão. Dona Elvira leu em voz alta, a voz trêmula. Você sempre esteve tão perto, mas nunca percebeu a verdade. Perto de quê? A pergunta escapou dos lábios de Marcos. O pânico se instalou, e no mesmo instante, as palavras de Clara caíram como tijolos sobre a casa. Você e Ana, vocês eram parceiros. Tudo isso, os abusos, a revelação trazia um peso insuportável. E em um instante, o mundo de Dona Elvira desabou. Uma onda de confusão e traição a invadiu, e as imagens de uma vida perfeita se desfaziam como areia entre os dedos. E como se isso não bastasse, o verdadeiro horror do que aquela caixa representava se concretizou, fazendo com que o chão sob seus pés tremesse. A verdade estava na palma da mão de Clara, prestes a expor a rede de mentiras. Mas o que significava realmente? Ana, com um olhar que agora parecia lidar com algo muito maior, sussurrou: Você não sabe do que está falando. Não se aproxime da verdade que não está pronta para enfrentar. E com isso, a casa pareceu respirar, como se soubesse que eles estavam prestes a cair em um novo abismo. O próximo passo poderia significar a libertação ou a destruição. O que mais estava por trás das paredes? A curiosidade e o medo bailavam, e a luta pela verdade apenas começava. Dona Elvira sentiu um frio na barriga. As palavras de Ana ecoavam, gélidas como uma lâmina. O que você está dizendo? Sua voz mal saiu. Como assim que ele me protegeu? Ana sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso cortante, como um gato prestes a devorar um pássaro. Você acha que sabe tudo sobre Marcos? Ele tem seus segredos, e você, minha querida, está prestes a descobrir o que realmente aconteceu naquela casa. O ar ficou pesado. Marcos, visivelmente nervoso, olhou para Ana, depois para as duas mulheres, como se estivesse encurralado. Chega! Isso é uma loucura! Sua voz estava carregada de raiva, mas Dona Elvira percebeu que havia algo mais: medo. Uma loucura? Clara repetiu, os olhos arregalados. Você está dizendo que me manteve no escuro por causa dele? A incredulidade na sua voz era palpável. A sala parecia girar,
e Dona Elvira teve que se apoiar na mesa para não perder o equilíbrio. Marcos fez o que pôde para me proteger. Sua vida pode parecer um pesadelo, mas ele me salvou de algo muito pior. Ana olhou fundo nos olhos de Clara e o silêncio que se seguiu parecia um abismo. Dona Elvira não conseguia processar. Proteger? De que, Ana? Os nervos dela estavam à flor da pele. O que mais poderia ser revelado? E então, num ímpeto, ela se virou para Marcos. O que você escondeu? O que mais está aí embaixo nessa casa? Não faça isso, Elvira. Ele esviou o olhar, tentando manter a calma, mas falhando miseravelmente. Você não sabe do que está falando. Quantas vidas você destruiu? Clara disparou, a voz firme, mas tremendo. Quantas mulheres sofreram por sua causa? A tensão era uma corda prestes a se romper. E então, um barulho ensurdecedor veio do porão novamente. Desta vez, a força fez as paredes tremerem. Todos se viraram com medo, e Dona Elvira sentiu o pânico se espalhar pelo corpo. O que estava lá embaixo? Sem pensar, Clara caminhou em direção à porta do porão. Eu vou ver. Eu preciso saber. O brilho de determinação nos olhos dela era ao mesmo tempo inspirador e aterrador. Dona Elvira tentou segurar a filha, mas Clara já estava perto da escada. Espere! Marcos gritou, mas já era tarde. Clara empurrou a porta. O rangido foi como um grito de socorro da casa, e a luz escassa revelava uma escada longa e escura. A tensão crescia, seus corações batendo como tambores. Dona Elvira trocou olhares com Ana, e tudo parecia estar prestes a colidir. Não, Clara! Gritou, mas a filha já havia desaparecido na escuridão. Um grito cortou o ar, um eco de horror. Mãe, vem aqui, rápido! Marcos se lançou em direção à escada. Ana hesitou, e Dona Elvira sentiu um gosto amargo de medo e raiva. O que você escondeu, Marcos? Mas antes que ele pudesse responder, uma sombra surgiu no fundo do porão. Era Clara, segurando um objeto reluzente nas mãos. Eu encontrei. Olhe! A luz fraca revelou uma caixa cheia de fotos, cartas e algo mais. Dona Elvira se aproximou, coração disparando. Dentro da caixa, fotos familiares, mas também fotos de estranhas. E no fundo, uma carta. A letra era familiar, uma confissão. Dona Elvira leu em voz alta, a voz trêmula. Você sempre esteve tão perto, mas nunca percebeu a verdade. Perto de quê? A pergunta escapou dos lábios de Marcos. O pânico se instalou, e no mesmo instante as palavras de Clara caíram como tijolos sobre a casa. Você e Ana, vocês, eram parceiros. Tudo isso, os abusos, a revelação trazia um peso insuportável, e em um instante o mundo de Dona Elvira desabou. Uma onda de confusão e traição a invadiu, e as imagens de uma vida perfeita se desfaziam como areia entre os dedos. E como se isso não bastasse, o verdadeiro horror do que aquela caixa representava se concretizou, fazendo com que o chão sob seus pés tremesse. A verdade estava na palma da mão de Clara, prestes a expor a rede de mentiras. Mas o que significava realmente? Ana, com um olhar que agora parecia lidar com algo muito maior, sussurrou. Você não sabe do que está falando. Não se aproxime da verdade que não está pronta para enfrentar. Nesse instante, um barulho ensurdecedor ecoou do porão, e uma porta, na parte de trás, que Dona Elvira nem sabia que existia, se abriu abruptamente. Uma figura alta e encapuzada emergiu, trazendo consigo uma aura de tensão que paralisou todos na sala. A presença era intimidante, os olhos escondidos na sombra da capuz, mas algo na postura da figura soava familiar. É hora de acabar com isso! A voz reverberou na sala, e o pânico cresceu. Era uma voz conhecida.
Dona Elvira sentiu seu coração acelerar ao reconhecer. Sou eu, a verdade. E vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. Clara ficou petrificada, a caixa quase caindo de suas mãos. Tudo o que pensavam que entendiam se desmoronou. E enquanto a figura se aproximava, iluminada pela tênue luz do porão, a verdade prometida parecia mais sombria do que jamais poderiam imaginar. Dona Elvira, com o coração na mão, viu o mundo à sua volta mudar mais uma vez. O que mais estava prestes a ser revelado? A tensão crescia e a sala estava prestes a explodir em um turbilhão de revelações. A linha entre a proteção e o horror estava mais tênue do que nunca, e o que quer que tivesse acontecido no passado agora ameaçava engolir todos ali presentes. Dona Elvira ficou paralisada. A figura encapuzada à sua frente era como um fantasma do passado, mas o que mais a assustava era o que isso significava. Quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo. O silêncio pesado parecia pressionar seus pulmões e a sala inteira estava presa em um momento de expectativa, como se todos respirassem ao mesmo tempo. A sombra avançou. Um passo. A luz do porão iluminando parcialmente o rosto da figura. Eu sou a esperança e o terror. Sou a verdade que vocês estão fugindo. A voz era familiar, mas cheia de uma frieza que fazia o coração de Dona Elvira disparar. Como pode ser você? As palavras não saíram. A mente dela aviudava. Aquela era a voz de alguém que ela tinha amado. Alguém que havia partido muito antes. Eu não posso! Clara gritou, e Dona Elvira sentiu que o chão sob seus pés vacilava. Não é possível. O choro da filha cortava o ar, e nesse momento as coisas começaram a virar. Aquela figura não era só uma estranha. Havia um reconhecimento no olhar de Clara, e Dona Elvira se sentiu encolher, a verdade empurrando-a para um abismo. Sim, depois. Sou eu, a figura disse, puxando para baixo o capuz, e Dona Elvira quase desmaiou. Era Ana, mas uma Ana que definitivamente não reconhecia. O queixo dela estava marcado e a pele pálida parecia uma sombra do que era antes. Eu voltei e trouxe a verdade comigo. Marcos estava à beira de um colapso, seus olhos arregalados em choque. Como você pôde, Ana? Ele gritou, a voz cheia de desespero. Você não deveria estar aqui. A tensão aumentava. O que ela sabia? O que trouxera de volta? Trouxe algo que todos precisam saber antes que seja tarde demais. Ana apontou para a caixa que Clara segurava com firmeza. Essas fotos não são só memórias, são provas. Provas de um passado que não podemos ignorar. O que Dona Elvira estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Clara se acercava do desfecho rapidamente. Marcos, se você tem algo a dizer, é melhor ser agora ou... Mas antes que pudesse continuar, Ana avançou, puxando algo do bolso, um papel amarelado. E se eu disser que você, Marcos, não é quem você pensa que é? A revelação fez o estômago de Dona Elvira se revirar. O mundo dela estava virando de cabeça para baixo, e uma onda de confusão tomou conta. Pare com isso, Ana, Marcos gritou. Agora, num tom de pânico. Você não sabe o que está dizendo. Tanta negação, tamanha raiva. O que mais ele estava escondendo? Mas Ana não parava. Você não é o pai que pensava ser. Você é fruto de um relacionamento obscuro. Seu pai... A revelação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Uma maré de vozes, os murmúrios se acumulando. Você é filho de quem, Marcos? Os olhos de Clara se alargaram. A angústia vinda do interior.
A caixa caiu de suas mãos enquanto o chão parecia tremular sob seus pés. Dona Elvira lutava para absorver as palavras, para entender o que estava acontecendo. O rosto dela permaneceu paralisado em choque. Não pode ser verdade, Marcos berrou, mas a incerteza estava brotando no fundo dele. Isso é loucura, mas a loucura já não poderia ser ignorada. Era hora de confrontos e verdades. O porão agora parecia vivo, um testemunho do que estava prestes a ser revelado. Dona Elvira olhou de um para o outro. A divisão da sua família já não era apenas sobre abuso. Era sobre identidade, segredos, que foram enterrados e uma verdade que poderia destruir tudo. E então, como um trovão, a verdade que Dona Elvira temia finalmente estava solta. Uma pergunta pairava no ar. Até onde as mentiras se estendiam? O que mais estava oculto naquele porão? Ela não sabia mais em quem confiar. A única certeza era que a batalha estava apenas começando. A tensão crescia a cada segundo, e a única saída parecia um abismo de trevas que ameaçava engolir todos ali presentes. Dona Elvira ficou paralisada. A figura encapuzada à sua frente era como um fantasma do passado. Mas o que mais a assustava era o que isso significava. "Quem é você?" ela perguntou, a voz tremendo. O silêncio pesado parecia pressionar seus pulmões, e a sala inteira estava presa em um momento de expectativa, como se todos respirassem ao mesmo tempo. A sombra avançou um passo, a luz do porão iluminando parcialmente o rosto da figura. "Eu sou a esperança e o terror. Sou a verdade que vocês estão fugindo." A voz era familiar, mas cheia de uma frieza que fazia o coração de Dona Elvira disparar. "Como pode ser? Você?" As palavras não saíram. A mente dela rodava. Aquela era a voz de alguém que ela tinha amado. Alguém que havia partido muito antes. "Eu não posso." Clara gritou, e Dona Elvira sentiu que o chão sob seus pés vacilava. "Não é possível." O choro da filha cortava o ar, e nesse momento as coisas começaram a virar. Aquela figura não era só uma estranha. Havia um reconhecimento no olhar de Clara, e Dona Elvira se sentiu encolher, a verdade empurrando-a para um abismo. "Sim, sou eu," a figura disse, puxando para baixo o capuz. E Dona Elvira quase desmaiou. Era Ana, mas uma Ana que definitivamente não reconhecia. O queixo dela estava marcado, e a pele pálida parecia uma sombra do que era antes. "Eu voltei e trouxe a verdade comigo." Marcos estava à beira de um colapso, seus olhos arregalados em choque. "Como você pôde, Ana?" ele gritou, a voz cheia de desespero. "Você não deveria estar aqui." A tensão aumentava. O que ela sabia? O que trouxera de volta? Trouxe algo que todos precisam saber antes que seja tarde demais. Ana apontou para a caixa que Clara segurava com firmeza. "Essas fotos não são só memórias. São provas. Provas de um passado que não podemos ignorar." O que Dona Elvira estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Clara se acercava do desfecho rapidamente. "Marcos, se você tem algo a dizer, é melhor ser agora ou..." Mas antes que pudesse continuar, Ana avançou, puxando algo do bolso, um papel amarelado. "E se eu disser que você, Marcos, não é quem você pensa que é?" A revelação fez o estômago de Dona Elvira se revirar. O mundo dela estava virando de cabeça para baixo, e uma onda de confusão tomou conta. "Pare com isso, Ana." Marcos gritou, agora num tom de pânico. "Você não sabe do que está dizendo." Tanta negação, tamanha raiva. O que mais ele estava escondendo? Mas Ana não parava. "Você não é o pai que pensava ser. Você
é fruto de um relacionamento obscuro. Seu pai. A revelação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Uma maré de vozes, os murmúrios se acumulando. Você é filho de quem, Marcos? Os olhos de Clara se alargaram, a angústia vinda do interior. A caixa caiu de suas mãos, enquanto o chão parecia tremular sob seus pés. Dona Elvira lutava para absorver as palavras, para entender o que estava acontecendo. O rosto dela permaneceu paralisado em choque. Não pode ser verdade. Marcos berrou, mas a incerteza estava brotando no fundo dele. Isso é loucura! Mas a loucura já não poderia ser ignorada. Era hora de confrontos e verdades. O porão agora parecia vivo, um testemunho do que estava prestes a ser revelado. Dona Elvira olhou de um para o outro. A divisão da sua família já não era apenas sobre abuso. Era sobre identidade, segredos que foram enterrados e uma verdade que poderia destruir tudo. E então, como um trovão, a verdade que Dona Elvira temia finalmente estava solta. Quando a figura de Ana avançou, algo de metal reluziu em uma de suas mãos. E isso, meus amigos, é a chave para tudo, disse ela, exibindo um pequeno dispositivo semelhante a um pendrive. Aqui estão as gravações de tudo o que aconteceu, e vocês vão ouvir a verdade agora. Naquele momento, um silêncio aterrorizante tomou conta do espaço. O choque foi profundo, e enquanto a luz do porão refletia em seus rostos, Dona Elvira soube que, independentemente do que estava prestes a acontecer, nada seria como antes. Não havia como voltar atrás. A verdade tinha finalmente encontrado um caminho para a superfície e estava prestes a transformar tudo o que acreditavam saber. As perguntas pairavam no ar. Qual seria a verdadeira natureza de Marcos? O que estava registrado naquele dispositivo? E mais importante, o que aquela verdade significava para eles? A única certeza era de que a batalha estava apenas começando. Dona Elvira ficou paralisada. A figura encapuzada à sua frente era como um fantasma do passado. Mas o que mais a assustava era o que isso significava. Quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo. O silêncio pesado parecia pressionar seus pulmões, e a sala inteira estava presa em um momento de expectativa, como se todos respirassem ao mesmo tempo. A sombra avançou um passo, a luz do porão iluminando parcialmente o rosto da figura. Eu sou a esperança e o terror. Sou a verdade que vocês estão fugindo. A voz era familiar, mas cheia de uma frieza que fazia o coração de Dona Elvira disparar. Como pode ser você? As palavras não saíram. A mente dela rodava. Aquela era a voz de alguém que ela tinha amado. Alguém que havia partido muito antes. Eu não posso, Clara gritou, e Dona Elvira sentiu que o chão sob seus pés vacilava. Não é possível. O choro da filha cortava o ar. E nesse momento, as coisas começaram a virar. Aquela figura não era só uma estranha. Havia um reconhecimento no olhar de Clara, e Dona Elvira se sentiu encolher, a verdade empurrando-a para um abismo. Sim, sou eu, a figura disse, puxando para baixo o capuz, e Dona Elvira quase desmaiou. Era Ana, mas uma Ana que definitivamente não reconhecia. O queixo dela estava marcado, e a pele pálida parecia uma sombra do que era antes. Eu voltei e trouxe a verdade comigo. Marcos estava à beira de um colapso, seus olhos arregalados em choque. Como você pôde, Ana? Ele gritou, a voz cheia de desespero. Você não deveria estar aqui. A tensão aumentava. O que ela sabia? O que trouxera de volta? Trouxe algo que todos precisam saber antes que seja tarde demais.
Ana apontou para a caixa que Clara segurava com firmeza. Essas fotos não são só memórias, são provas. Provas de um passado que não podemos ignorar. O que Dona Elvira estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Clara se acercava do desfecho rapidamente. Marcos, se você tem algo a dizer, é melhor ser agora ou... Mas antes que pudesse continuar, Ana avançou, puxando algo do bolso, um papel amarelado. E se eu disser que você, Marcos, não é quem você pensa que é? A revelação fez o estômago de Dona Elvira se revirar. O mundo dela estava virando de cabeça para baixo, e uma onda de confusão tomou conta. Pare com isso, Ana. Marcos gritou agora num tom de pânico. Você não sabe do que está dizendo. Tanta negação, tamanha raiva. O que mais ele estava escondendo? Mas Ana não parava. Você não é o pai que pensava ser. Você é fruto de um relacionamento obscuro. Seu pai... A revelação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Seu pai é o homem que você tanto venerou, mas também é o homem que destruiu sua vida. O verdadeiro responsável por suas memórias apagadas. O choque foi tão intenso que Dona Elvira mal conseguia processar. Todo o passado estava sendo desfiado em frangalhos, e a verdade que ela temia parecia mais próxima do que nunca. A caixa que Clara segurava escorregou de suas mãos e derrubou todas as fotos. Marcos olhou para as imagens espalhadas no chão com um desespero crescente, como se as memórias da infância o perseguissem. Você é filho de um criminoso, Ana gritou, enquanto os olhos de Marcos se encheram de pânico. As palavras dela ecoavam como um trovão na sala. O verdadeiro peso do que estava sendo revelado começou a se formar como uma tempestade, e então, como se a própria casa estivesse reagindo à tensão, um tremor repentino sacudiu o chão. Todos se olharam, o horror estampado em seus rostos. As luzes começaram a piscar, como se as sombras da verdade dançassem na sala. Dona Elvira gritou, "O que está acontecendo?" E nesse instante, uma porta nos fundos do porão se abriu violentamente. Uma brisa gelada fez com que todos se encolhessem. Mistérios longamente guardados estavam prestes a sair de seu sepulcro. Uma figura emergiu. Sua presença forte e aterrorizante. É hora de enfrentar o que você realmente é, Marcos. A voz reverberou e a figura revelou um rosto familiar. Era a avó de Marcos, que todos acreditavam já ter morrido. Vocês não sabem a verdade sobre a maldição desta família. O impacto foi imediato. A revelação da avó aparecendo como uma sombra do passado, desafiando tudo o que sabiam, deixou Dona Elvira estupefata. Ela se sentia perdida em um labirinto de mentiras e verdades sombrias. "O que você está dizendo?" murmurou, enquanto a casa parecia prender a respiração. Marcos estava estático, confrontado por suas raízes, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. A avó olhou para ele com um mix de amor e desapontamento. Você é quem é por causa do que fazemos em segredo. E agora chegou a hora de descobrir seu verdadeiro eu. O que mais essa revelação poderia colocar em movimento? A casa já não era mais um lar, mas um campo de batalha onde segredos estavam prestes a ser revelados, e a linha entre amigos e inimigos começava a se desfocar. Dona Elvira sentiu o pânico crescer. Todo o mundo que pensava conhecer estava se desmoronando, e a única coisa que restava era um mistério insondável que ameaçava engolir a todos. Até onde a verdade os levaria? Dona Elvira ficou paralisada. A figura encapuzada à sua frente era como um fantasma do passado, mas o que mais a assustava era o que isso significava.
Quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo. O silêncio pesado parecia pressionar seus pulmões, e a sala inteira estava presa em um momento de expectativa, como se todos respirassem ao mesmo tempo. A sombra avançou um passo, a luz do porão iluminando parcialmente o rosto da figura. Eu sou a esperança e o terror. Sou a verdade que vocês estão fugindo. A voz era familiar, mas cheia de uma frieza que fazia o coração de Dona Elvira disparar. Como pode ser você? As palavras não saíram. A mente dela rodava. Aquela era a voz de alguém que ela tinha amado, alguém que havia partido muito antes. Eu não posso, Clara gritou, e Dona Elvira sentiu que o chão sob seus pés vacilava. Não é possível. O choro da filha cortava o ar, e nesse momento as coisas começaram a virar. Aquela figura não era só uma estranha. Havia um reconhecimento no olhar de Clara, e Dona Elvira se sentiu encolher, a verdade empurrando-a para um abismo. Sim, sou eu, a figura disse, puxando para baixo o capuz. E Dona Elvira quase desmaiou. Era Ana, mas uma Ana que definitivamente não reconhecia. O queixo dela estava marcado, e a pele pálida parecia uma sombra do que era antes. Eu voltei e trouxe a verdade comigo. Marcos estava à beira de um colapso, seus olhos arregalados em choque. Como você pôde, Ana? Ele gritou, a voz cheia de desespero. Você não deveria estar aqui. A tensão aumentava. O que ela sabia? O que trouxera de volta? Trouxe algo que todos precisam saber antes que seja tarde demais. Ana apontou para a caixa que Clara segurava com firmeza. Essas fotos não são só memórias, são provas. Provas de um passado que não podemos ignorar. O que Dona Elvira estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Clara se acercava do desfecho rapidamente. Marcos, se você tem algo a dizer, é melhor ser agora ou... Mas antes que pudesse continuar, Ana avançou, puxando algo do bolso, um papel amarelado. E se eu disser que você, Marcos, não é quem você pensa que é? A revelação fez o estômago de Dona Elvira se revirar. O mundo dela estava virando de cabeça para baixo, e uma onda de confusão tomou conta. Pare com isso, Ana! Marcos gritou, agora num tom de pânico. Você não sabe do que está dizendo. Tanta negação, tamanha raiva. O que mais ele estava escondendo? Mas Ana não parava. Você não é o pai que pensava ser. Você é fruto de um relacionamento obscuro. Seu pai. A revelação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Seu pai é o homem que você tanto venerou, mas também é o homem que destruiu sua vida. O verdadeiro responsável por suas memórias apagadas. O choque foi tão intenso que Dona Elvira mal conseguia processar. Todo o passado estava sendo desfiado em frangalhos, e a verdade que ela temia parecia mais próxima do que nunca. A caixa que Clara segurava escorregou de suas mãos e derrubou todas as fotos, para olhar para as imagens espalhadas no chão com um desespero crescente, como se as memórias da infância o perseguissem. Você é filho de um criminoso, Ana gritou, enquanto os olhos de Marcos se encheram de pânico. As palavras dela ecoavam como um trovão na sala. O verdadeiro peso do que estava sendo revelado começou a se formar como uma tempestade. E então, como se a própria casa estivesse reagindo à tensão, um tremor repentino sacudiu o chão. Todos se olharam, o horror estampado em seus rostos. As luzes começaram a piscar, como se as sombras da verdade dançassem na sala. Dona Elvira gritou, o que está acontecendo? E nesse instante, uma porta nos fundos do porão se abriu violentamente.
Uma brisa gelada fez com que todos se encolhessem. Mistérios longamente guardados estavam prestes a sair de seu sepulcro. Uma figura emergiu, sua presença forte e aterrorizante. É hora de enfrentar o que você realmente é, Marcos. A voz reverberou e a figura revelou um rosto familiar. Era a avó de Marcos, que todos acreditavam já ter morrido. Vocês não sabem a verdade sobre a maldição desta família. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Dona Elvira não sabia se ria ou chorava. Como assim uma maldição? A incredulidade tomou conta dela. A avó de Marcos olhou nos olhos de todos. O tempo parecia ter parado. Sim, uma maldição que se estende por gerações. Vocês não têm ideia do que está em jogo. O tom da avó era grave, e a sala inteira parecia tremer com a intensidade das palavras. Marcos, você não é apenas filho de um fora da lei. Você é o legado de um pacto obscuro que nossa família fez. E agora, você deve decidir. Vai continuar essa linhagem de dor ou quebrar o ciclo? Dona Elvira sentiu um nó na garganta. As revelações estavam se acumulando, e a realidade começava a ficar insuportável. Mas o que isso significa para nós? O que mais não sabemos? Mas antes que a avó pudesse responder, um grito penetrante ecoou pela casa. Clara sofreu um colapso, suas forças esvaindo-se. Mãe, estou tão perdida. Ela se agarrou em Dona Elvira, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A tensão explodiu quando a avó de Marcos avançou, apontando para a caixa que estava no chão. O que está dentro dela pode salvar ou destruir tudo. Apenas você tem o poder de decidir. As palavras dela eram um chamado aterrorizante. Dona Elvira olhou de um para o outro, e o peso da decisão se instalou como uma sombra sinistra. O que mais essa caixa escondia? Sua cabeça girava, e uma vertigem de pânico começou a dominá-la. Ela precisava saber o que estava acontecendo, mas e se as respostas fossem mais profundas do que poderia suportar? Elas estavam prestes a descobrir que os laços familiares eram mais complicados do que pensavam, e a linha entre amor e horror estava prestes a se desfazer de vez.